Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Lei de combate à improbidade administrativa no Brasil completa 20 anos e reúne histórias de sucesso e luta. Mães adotivas de todo o país comemoram. Como as biológicas, elas vão receber salário maternidade de 120 dias do INSS. Ministério Público Eleitoral questiona prazo para entrar com representações contra doações acima do limite legal feitas a candidatos. E veja também, em Sergipe, consumidores denunciam propaganda enganosa por parte de empresa de telefonia. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. No próximo dia 2 de junho, faz 20 anos que a Lei de Improbidade Administrativa está em vigor no Brasil. A norma contabiliza casos de sucesso no combate à corrupção na administração pública. O aniversário é motivo de comemoração e também momento de reflexão sobre o que é possível mudar para dar mais agilidade aos processos e melhorar a eficácia da legislação. Desde a primeira Constituição do Brasil República, atos contra a administração já resultavam na responsabilização do agente público. Antes da Constituição de 88, duas leis regulamentavam a punição das irregularidades no serviço público. Mas as legislações de 57 e 58 se restringiam apenas a enquadrar e punir o enriquecimento ilícito do servidor público. Em 92, começou a vigorar uma nova lei, específica e abrangente, para combater com mais eficiência a improbidade administrativa. A nova lei, ela tem 3 artigos dedicados a explicitar atos de improbidade administrativa. Então, no artigo 9º, nós temos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito por parte do servidor. No artigo 10º da lei, nós temos atos de improbidade administrativa que impliquem em prejuízo ao erário. E no artigo 11, nós temos uma série de atos de improbidade administrativa que não envolvem necessariamente prejuízos patrimoniais ao Estado, mas envolvem quebra de princípios que são caros à administração pública, como a moralidade, a legalidade, a publicidade, a imparcialidade, entre outros. No próximo dia 2 de junho, a lei que combate a corrupção na administração pública completa 20 anos. O objetivo da norma é impedir que agentes públicos, servidores ou não, cometam atos contra os princípios da moralidade e da legalidade no exercício das funções. Os fiscalizadores da legislação são o MPF e os Ministérios Públicos dos Estados. De acordo com o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, do começo do ano até 20 de março, foram registradas 4.893 condenações por improbidade administrativa nos tribunais de justiça em todo o Brasil. Nos tribunais regionais federais, o total chega a 627. A lei foi aprovada pela população. É preciso combater a corrupção. Quanto mais meios e recursos para você combater o desvio de dinheiro, o desvio de verbas, o tráfico de influência, maior a probabilidade de você empregar bem o dinheiro público. Um caso emblemático é a condenação dos bancos Marca e Fonte Sindan, a partir de 2 ações movidas pelo MPF no Distrito Federal. As instituições financeiras vão ser obrigadas a devolver 6 bilhões de reais aos cofres públicos, quase 10 anos depois de receberem ajuda financeira do Banco Central para evitar falência. Na época, o Ministério Público Federal questionou o socorro do BC ao Marca e ao Fonte Sindan. Outras pessoas e instituições envolvidas também foram condenadas. O chamado caso Marca Fonte Sindan é realmente um exemplo importante da aplicação da lei de improbidade. E ele é emblemático porque ele tende a recuperar para o poder público uma quantia bastante grande, uma quantia muito expressiva de dinheiro. E a luta para combater a improbidade administrativa ganha mais um reforço. A exemplo dos estados do Tocantins, da Bahia e da Procuradoria Regional da República da Terceira Região em São Paulo, o MPF pretende criar uma espécie de mapa das ações movidas nos municípios sobre a corrupção na administração pública. A proposta é disponibilizar os dados dos processos à população.
Entre os atos de improbidade administrativa mais frequentemente registrados estão o desvio de dinheiro público e a não prestação de contas. A coordenadora da Câmara de Patrimônio Público do MPF ressalta a importância da lei para a sociedade. Eu acho que foi um bom instrumento de atuação que nos trouxe possibilidade de atuar com mais eficácia. As punições para os atos ilícitos que resultem em ofensa aos princípios da administração pública são a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, devolução dos recursos ilicitamente apropriados, ressarcimento do dano causado, proibição de contratar com o poder público, além do pagamento de multa civil. É uma lei que ainda precisa de aprimoramento, né, sobretudo no que diz respeito à prescrição. Nós consideramos que o prazo geral de prescrição de 5 anos é um prazo curto, né? Ele poderia ser ampliado nos casos mais complexos e mais graves. A apuração fatalmente demora um pouco mais de tempo e também poderia ser aprimorada no sentido da descrição melhor das condutas. Quem trabalha usando o telefone ou gosta de falar com a família sem se preocupar com o tempo e a conta no final do mês, aposta nos planos ilimitados oferecidos por prestadoras de serviço em telefonia. Mas em Sergipe, consumidores que contrataram pacotes com essa proposta denunciaram a empresa por propaganda enganosa. No Brasil, o serviço de telefonia é o campeão de reclamações nos PROCONs de todo o país. Eu tenho um plano mesmo que eles falam que a ligação é ilimitada, mas no meio da ligação, a ligação cai e a gente tem que refazer a ligação novamente. Você coloca o crédito e o crédito não entra e nem entra bônus. Ligue 10321, inscreva-se, faz um 21, tá barato pra caramba. A promoção DDD Ilimitado 21 da operadora de telefonia Embratel estava sendo veiculada nos meios de comunicação até pouco tempo atrás. Uma denúncia de propaganda enganosa foi feita ao Ministério Público Federal em Sergipe por consumidores. Nós fizemos uma comparação com a propaganda, que se dizia ilimitada, ostensivamente, e analisamos todas as cláusulas do regulamento. E verificamos que algumas das cláusulas continham determinadas limitações quanto à utilização do serviço de telefonia. Depois da ação do MPF, a Justiça Federal determinou a suspensão imediata de qualquer tipo de comercial sobre o chamado DDD Ilimitado 21. Durante a investigação, o procurador pediu análise técnica da Anatel sobre o caso. Em relatório, a Agência Nacional de Telecomunicações afirmou que nem a promoção e nem o plano da Embratel são ilimitados. O Ministério Público Federal determinou que, apesar da propaganda apresentar pacote limitado, no contrato existe limite de minutos e restrições de uso em determinados horários, o que configura publicidade enganosa. Nós buscamos uma proteção coletiva, mas nada impede que aquelas pessoas lesadas individualmente busquem reparações individuais na Justiça. Segundo a diretora do PROCON em Sergipe, só nos primeiros 5 meses deste ano, o PROCON em Sergipe registrou cerca de 10 mil denúncias, 10% delas relacionadas à propaganda enganosa. O consumidor ele não está acostumado a denunciar, então, no momento em que ele não denuncia, que ele não faz a sua reclamação, que ele não vem ao PROCON, tá, para que sejam tomadas as providências, a tendência é que o estabelecimento comercial ele continue praticando esse ato, né? Ou seja, lesando ao consumidor. Nossa equipe entrou em contato com a Embratel e a empresa informou que não vai se pronunciar sobre o assunto durante o andamento do processo. No próximo bloco, mães adotivas de todo o Brasil ganham direito a receber salário maternidade de 120 dias do INSS. E a Rio+20 está chegando. Confira as iniciativas do Ministério Público Federal em favor da preservação do meio ambiente. A seguir.